agora você já sabe que toda segunda-feira é dia da gente falar de saúde aqui no nosso programa com o nosso quadro Hora Marcada. Então, a esclerose múltipla é uma doença neurológica autoimune que compromete o sistema nervoso central e pode levar a alterações na visão, no equilíbrio e na capacidade muscular. O Dia Nacional de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla é celebrado amanhã, dia 30 de agosto, e reforça aí a importância do diagnóstico da doença que atinge principalmente pessoas entre 18 e 55 anos, segundo o Ministério da Saúde. E para a gente entender um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente está recebendo aqui em nossos estúdios o neurologista Dr. Irapuá Ferreira. Tudo bom, doutor Irapuá? Seja bem-vindo. Tudo bem, tudo bom. Muito obrigado pelo convite. Tá certo. A gente sabe sempre que datas assim são importantes porque chama a atenção para aquele determinado assunto que muitas vezes ainda é envolto de muitas dúvidas, né? Às vezes muitos estigmas também. Por isso a gente resolveu conversar abertamente sobre esse assunto hoje, né? E, inclusive eu queria que o senhor acompanhasse com a gente um depoimento que a gente conseguiu, o depoimento de uma telespectadora, né? Que é a Rossana Marques. A Rossana é empresária, ela convive com a doença já há algum tempo e enviou para a gente um vídeo onde ela faz um relato um pouquinho de como foi a descoberta da doença e como é conviver com ela agora. Vamos acompanhar. Oi, meu nome é Rossana Marques, eu sou portadora de esclerose múltipla há 12 anos. É muito complicado você receber um diagnóstico de uma doença autoimune, de uma doença degenerativa, sem cura e sem causa. Mas abarquei o diagnóstico, dei entrada, comecei o tratamento convencional com os interferons, imunossupressores, passado pelo meu neurologista da época. Passei ainda um ano fazendo esse tratamento convencional, mas com bastante reações, bastante efeitos colaterais, como calafrios, febres, dor de cabeça, dor no corpo. Então, não me contive, doença ainda em atividade. Fui buscar outras alternativas quando eu encontrei o Dr. Cícero Coimbra, que fazia o tratamento para esclerose múltipla à base apenas de vitamina D em altas doses. Marquei consulta com ele em São Paulo e fui. Comecei a fazer o tratamento com ele e o tratamento junto ainda com os interferons, né? Eu abracei os dois tratamentos. Passei ainda um ano, né, fazendo os dois tratamentos e abandonei totalmente o convencional e apenas continuei com a vitamina D até hoje. Hoje tenho 10 anos de vitamina D em altas doses. Tudo feito monitorado pelo neurologista Dr. Cícero Coimbra em São Paulo com consultas anuais. Então hoje assim, minha vida é normal, eu sou uma pessoa super ativa, não me canso, faço atividade física, sou mãe, sou esposa, trabalho todos os dias, 8 horas de trabalho e acompanho a vida das minhas filhas. Então assim, eu só queria passar essa mensagem para as pessoas que estão com iminência de um diagnóstico, que não se apavorem. No início é difícil, mas depois tudo fica normal, tudo fica tranquilo. Beijos e obrigada, viu? É até complicado. Bom, a gente já viu aí o depoimento da Rossana, né, contando pra gente como foi essa descoberta, né, e ela fala do susto inicial do diagnóstico e que hoje ela consegue ter uma vida, né, uma vida normal, uma vida ativa, né, fazendo esse controle dessa doença. Doutor Irapuá, vamos começar explicando o que é a esclerose múltipla? Tá. Esclerose múltipla é uma doença autoimune do sistema nervoso central, em que ocorre uma alteração da mielina. Mielina é uma gordura que envolve os neurônios, vamos dizer assim. Então, quando você tem uma alteração nessa mielina, você tem uma alteração na propagação, né, de todo o sistema nervoso central. Então, o que acontece? Como todas as doenças autoimunes, a gente não sabe por que uma pessoa tem esclerose múltipla. Doença autoimune é quando o corpo olha para o nosso próprio organismo e fala: isso não é meu, isso é diferente. Então, o próprio sistema imune da pessoa vai lá e ataca, né, o próprio organismo. Existem várias doenças autoimunes. Lúpus é uma doença autoimune, alguns tipos de diabetes é autoimune, vitiligo é uma doença de pele autoimune. Esclerose múltipla é uma doença autoimune do sistema nervoso central. A gente não sabe a causa. Existem, sim, alguns fatores de risco: obesidade, tabagismo, geralmente são pessoas caucasianas, jovens, de 20 a 50 anos, né?
Postula-se que algumas infecções, como Epstein-Barr vírus, podem aumentar o risco, mas não existe uma causa bem definida. É uma doença inflamatória, né, do sistema nervoso central, autoimune. Agora, é verdade que ela atinge mais mulheres? Sim. E por quê? Né? Já que não existe uma explicação, e por que mais pessoas do sexo feminino? Então, justamente isso. É uma doença que atinge, tem uma predileção por mulheres jovens, geralmente de 18 a 50 anos, 20 a 40 anos. Caucasianas é mais comum em mulheres brancas. Né? E também é mais comum, tem essa epidemiologia tipo da doença. A gente não sabe ao certo. Isso envolve fatores genéticos, sem dúvida nenhuma, mas ainda não foi isolado um gene específico que explique, é mais comum nisso, é mais comum naquilo. Quais são os sintomas que a pessoa deve acender o sinal de alerta? Então, os sintomas mais comuns de esclerose múltipla é perda de visão, geralmente é uma perda de visão associada a dor à movimentação ocular, alteração de sensibilidade ou alteração motora, alteração de força de um lado do corpo, alteração de coordenação, são as principais características. Alguns pacientes podem ter alterações urinárias, como dificuldade para urinar, retenção urinária ou constipação, mas esses são os principais sintomas da doença. O diagnóstico é fácil? É possível identificar logo a doença? Sim, o diagnóstico é clínico radiológico. O que é isso? O que envolve? O paciente com sintoma típico, quando procura o médico, ele realiza uma ressonância de crânio. Essa ressonância vai mostrar algumas lesões que podem ser típicas da doença e junto com o quadro clínico, e junto com a ressonância, com o exame de imagem, aí existem critérios bem estabelecidos para definir se o paciente tem esclerose múltipla ou não. Vai ter que ser excluído outras causas e uma vez que isso acontece, aí o paciente pode ter o diagnóstico de esclerose múltipla. Nos últimos anos, esse diagnóstico é cada vez mais precoce. Porque existe tratamento que muda a doença, existe um tratamento modificador da doença. Então, por exemplo, quando eu fiz minha residência, iniciei em 2010. Sim. Os critérios eram uns. Né? A gente tem 12 anos depois, 10 anos depois que eu terminei a residência, os critérios mudaram, eles evoluíram para ser mais sensíveis, ou seja, eles reconhecem o paciente com a doença de forma mais precoce, porque existe tratamento que muda a doença. Certo, como você está falando aí do tratamento, é uma doença que, na verdade, então, ela não tem cura, mas é possível você tratar e, assim, evitar o avanço dela, né, do que ela pode causar, é mais ou menos isso, doutor? E Sim. como é esse tratamento? Sim, a esclerose múltipla é uma doença que existe vários tratamentos, mudou muito isso nos últimos 20 anos, né, porque a esclerose múltipla é uma doença que, até o início da década de 90, praticamente não existia tratamento. E hoje é uma das doenças da neurologia que mais tem tratamento, que mais se estuda. Porque a esclerose múltipla é a principal causa de incapacidade não traumática em jovens. É uma doença muito comum em pacientes de primeiro mundo. Né? Então é uma doença que é muito estudada. Então, cada dia que passa, existem vários tipos de diferente tratamento. Como foi citado pela paciente, existe subcutâneo, com injeção, existe via oral, existe medicações venosas. Então, existe uma ampla gama de tratamentos que podem modificar o curso da doença. Não existe cura. Assim como não existe cura para a maioria das doenças. Mas existe um tratamento que modifica a doença. Então, só para ressaltar que eu acho que é preciso se conversar sobre o assunto, como ela disse, né? É possível se conviver normalmente, ter uma vida ativa, praticando atividades físicas, fazendo e trabalhando, mesmo estando com esse diagnóstico. É isso que é importante que as pessoas saibam, né, doutor? Sim, é um diagnóstico, como todo diagnóstico de doença crônica incurável, é um diagnóstico que traz um estigma, traz um peso muito grande para a pessoa, mas sim, existe tratamento eficaz que modifica a doença e, além disso, é preciso também ter mudança de estilo de vida. Porque quando você tem uma dieta, um estilo de vida que aumenta a inflamação, isso piora, sem dúvida nenhuma, a doença. Agora, tenho que deixar uma coisa bem clara. Foi dito uma informação, né, na entrevista que tem que ter um pouco de cuidado. Tratamento com vitamina D não substitui de forma alguma o tratamento medicamentoso. Existem alguns estudos mostrando que níveis baixos de vitamina D se associam com maior risco de esclerose múltipla. E a vitamina D, ela deve ser dosada no paciente de esclerose múltipla e tem que ser reposta se há uma deficiência. Mas nenhum tratamento com vitamina D ou um tratamento alternativo substitui o tratamento que tem evidência científica, que foi testado em milhares de pacientes em vários centros do mundo em um ensaio clínico randomizado. Então, essa informação de que tratamento com vitamina D substitui, isso não é verdade. Isso não é medicina e tem que ter muito cuidado. Doutor, a gente agradece a sua participação. Infelizmente, nosso tempo é curto, mas fica aí as orientações, né? Precisa se conversar e sempre procurar um profissional e a informação, eu acho que é a base, né, para tudo. A gente agradece a sua participação, doutor Idapuã. Obrigada, tá bom? Tá bom.